Bom dia, alunos do quinto ano. Estamos nós aqui para mais uma aula de História nesta quinta-feira, 19 de novembro. Olha, está quase terminando esse mês de novembro, né? Passa rápido e a gente nem percebe. Estamos terminando já quase este ano de 2020, não é verdade? Mas hoje, quinta-feira, estamos nós aqui reunidos para fazermos, nossas atividades, aprendermos coisas novas. Estamos aqui para nossa aula de História, verdade? Muito bem, nossa aula de História. E eu quero aqui convidar você para fazer agora a nossa correção. Semana passada, lá na nossa aula, eu passei para vocês um questionário, de história, pedi que vocês copiassem a resposta no caderno, na disciplina de história. E agora, juntamente comigo, vocês irão fazer, nós iremos fazer a nossa correção, tá bom? Então, convido você a pegar aí o seu caderninho, tá bom? Pega aí o seu lápis, a sua borracha. Se não tiver correto, você faz o quê? Apaga. Claro, se está errado, você tem que apagar. E isso é para que serve a nossa correção, tá bom? E você vai aprendendo o que é correto, porque se você deixar errado, já pensou? Certo? Então, seja bem-vindo à nossa aula de História, certo? Seja bem-vinda você, menino do quinto ano, menina do quinto ano, tá certo? Acorda, levanta, se estica, tá bom? Que vai começar a nossa aula, tá bom? Então, você pode até começar assim, ó. Bom dia para você que chega, receba a nossa saudação. Unidos ficaremos, muita paz no coração. Por isso bata com o pé, mais forte bata com a mão. Abraça quem está do seu lado, porque somos irmãos. Mais um dia você abraça a mamãe e o papai, né? Lembra que na aula anterior eu pedi para você fazer essa mesma coisa com o papai e com a mamãe? Que esse abraço, que esse sorriso vire o quê? Rotina. Às vezes a mamãe ainda está estressada, o papai também estressado do trabalho, da correria do dia a dia. Ela só precisa de quê? De um abraço. Aí ela se sente apoiada, acolhida, ela se sente até mais calma. Então abraça a mamãe, vai. Sem ela perceber que dá um abraço nela, que ela vai, amar. Certo? Então vamos lá para a nossa correção das nossas questões de história. Vamos lá. Olha só, a nossa primeira questão perguntava o seguinte, quando foi aprovada a nova Constituição? Quando? Então você vai colocar lá, a primeira questão. Em 1988. Acertou? Muito bem, coloca o sezinho aí de certo, de corrigido. Segunda questão perguntava o seguinte: como ficou conhecida a nova Constituição? Ela tinha um nomezinho lá. Como era esse nome que ficou conhecido? Carta Cidadã. Carta Cidadã. Ótimo. Tá bom? Terceira questão. Aí ele pede para você ir lá na página 276. Nessa página 276 aí, essa questão ela é pessoal. Por quê? Porque ele pede, eu pedi para que vocês, dos itens citados na página 276, na sua opinião, não é totalmente respeitado na atualidade. Nós temos aí condenação da tortura, eleição direta para o presidente da República, liberdade de expressão e de imprensa, os jovens menores de 16 anos e também os analfabetos adquiriram o direito de votar, garantir o direito às terras tradicionais dos povos indígenas, criminalização de devastação do meio ambiente, qualificação do racismo como crime grave e inafiançável, reconhecimento dos direitos de idosos e crianças. Qual desses aí, na sua opinião, na atualidade, não está sendo respeitado? Você coloca aí o item que você acha correto, o que você acha que não está sendo respeitado, é pessoal, você vai. Vamos para a quarta. Então a terceira é pessoal. Pessoal.
dizer que atualmente existe uma grande desigualdade social no Brasil. O que é que significa dizer? Que um pequeno grupo de pessoas concentra uma grande riqueza, enquanto a maior parte da população vive com poucos recursos. Então vamos lá. Se você tiver colocado outra resposta, como eu vi, né, também está correto, tá bom? Então vamos lá. Que um pequeno grupo concentra grande riqueza, enquanto a maior parte da população vive com poucos recursos. Vive com poucos recursos. Entendido? Pronto, né? Muito bem. Ótimo. Vamos agora para a quinta. Qual é um dos maiores problemas do nosso país? Qual é? Um dos maiores problemas do nosso país é o quê? O desemprego. Então, na quinta questão, certo? Já. Quinta questão, você coloca o desemprego. Sexta questão. Que instituições atualmente intensificam o combate à corrupção? Polícia Federal e Ministério Público. Certo? Pronto. São os que têm maior autonomia, né? Polícia Federal e Ministério Público, certo? Sétima questão, né? Então, essa daí também já é pessoal. Que atitudes podemos ter no nosso dia a dia para combater a corrupção? Que atitudes que a gente pode ter no nosso dia para combater a corrupção? Ser honesto, não furar fila, devolver o troco se tiver troco a mais, certo? A pessoa deu o troco errado. Então, você pode fazer isso daí. O que mais? Devolver o objeto encontrado, se você sabe de quem é, né? Se você não sabe, você fica com ele até enquanto o dono não aparecer, mas é importante que você procure saber quem é o dono. Então, são essas atitudes simples, né, que você consegue fazer no dia a dia, tá bom? Entenderam? Muito bem. Então, vamos agora, convido você agora a pegar o seu livro de História, módulo 4, certo? Página 279, o que a gente vai falar, né, é de problemas urbanos. Esses problemas aqui, ó, congestionamento, falta de acessibilidade e moradias precárias, certo? Eu convido você a fazer, certo? A prestar atenção sobre isso daqui, onde fala, atualmente, mais de 80% da população brasileira vive em cidades. Porém, muitos centros urbanos cresceram de maneira desordenada, sem ter a infraestrutura necessária para acompanhar o aumento de sua população. Congestionamentos. O grande número de automóveis nas ruas causa congestionamento, fazendo milhares de pessoas perderem tempo no trânsito. Além disso, o excesso de veículos aumenta a poluição do ar. A possível solução para esses problemas é o aumento do investimento em transporte público e o estímulo do uso de transportes alternativos e não poluentes, como a bicicleta, né? Então, nas grandes cidades, o congestionamento é um problema, né? Devido ao grande número, aumento de pessoas, né? Números de carros, o congestionamento acaba tendo um
sendo um grande problema nessas grandes cidades. Falta de acessibilidade. Para que seja assegurado o direito de ir e vir de pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida, que precisam, por exemplo, de bengala, cadeira de roda para se locomover, é fundamental que os espaços públicos possuam elementos adaptados, como calçadas táteis, rampas, elevadores e sinais sonoros. Somente assim é possível garantir a mobilidade e a acessibilidade para todos. Você conhece alguma cidade, né, algum bairro, gente, desculpa, alguma cidade, algum bairro que tenha essa questão da acessibilidade, da mobilidade bacana? Eu acredito que sim, né? Muitas cidades já estão se preparando para essa questão da acessibilidade e mobilidade, que hoje é tão importante, né? E moradias precárias. A falta de recursos leva milhões de pessoas a viverem em moradias precárias. Assim, em vários centros urbanos é comum a formação de favelas. E em muitas delas não há sistema de esgoto nem coleta de lixo, expondo seus moradores a doenças. Além disso, muitas moradias são construídas em lugares impróprios, como nas encostas de morros ou à beira de córregos, expondo seus moradores a diversos riscos, certo? Aqui a gente vê na página 208 a fotografia vista da favela da Rocinha, na cidade do Rio de Janeiro, e a Avenida 23 de Maio, na cidade de São Paulo, a questão das moradias e a questão dos congestionamentos. E nessa C aqui, né, a gente vê um homem de cadeira de roda em pura dificuldade para entrar no transporte público. Questão da acessibilidade, né? Mobilidade. Então, você vai fazer aqui, tá certo? Essa página 280 e página 281, tá certo? Essa questão aqui, dessa pesquisa aqui da página 281, certo, gente? Dessa página 281, vocês não precisam fazer, tá bom? Não tem necessidade da realização dessa página 281, tá bom? Vamos para 282. A luta por direitos na atualidade. Nos últimos anos, muitos grupos de sociedade têm se mobilizado para lutar por seus direitos. Veja a seguir alguns desses grupos. A demarcação das terras dos povos indígenas é um direito reconhecido pelas leis brasileiras. Isso garante que esses povos tenham acesso à moradia, ao uso sustentável da terra e à continuidade de suas tradições. No entanto, muitas terras indígenas têm sido invadidas por fazendeiros, madeireiros e garimpeiros que buscam lucrar com a exploração dessas terras. Para resistir a essa situação e ter seus direitos garantidos, muitos indígenas participam ativamente da política do país, organizando as manifestações e reivindicando o cumprimento deles. A prática do racismo é um crime grave e inafiançável no Brasil. Entretanto, os casos de racismo contra afrodescendentes são frequentes. Para combater esse problema, muitos movimentos sociais, professores e instituições têm organizado palestras e eventos para valorizar a cultura afro-brasileira e para promover debates sobre esse tema. A população de idosos, composta pelas pessoas com idade igual ou superior a 60 anos, tem aumentado consideravelmente no Brasil. Para atender às necessidades básicas desse setor da sociedade, em 2003 foi aprovada uma legislação específica, Estatuto do Idoso. Esse documento reconhece os direitos desse grupo e estimula o respeito, a autonomia e a integração dos idosos à sociedade. No Brasil, por muitos anos, as mulheres tiveram menos liberdade que os homens. No século XX, porém, a luta das mulheres por direitos ganhou mais espaço na sociedade. Elas conquistaram o direito de votar e de se candidatar a cargos políticos. Elas conquistaram o direito de votar, As mulheres adquiriram também maior independência financeira e ampliaram seu papel no mercado de trabalho.
Uma importante conquista feminina foi a criação da Lei Maria da Penha, em 2006. Essa lei contém medidas específicas para defender as mulheres e punir criminalmente aquele que cometer violência contra elas. Certo? Então, aqui a gente vê aqui a Lei de Maria da Penha é considerada pela Organização das Nações Unidas, a ONU, como uma das melhores leis do mundo no combate à violência contra as mulheres. Então, você viu aqui, né, que na página 282 e 283, esses grupos de sociedade, eles têm se mobilizado bastante para conquistar, para ir à procura dos seus direitos. Os povos indígenas, né, os afrodescendentes, os idosos, né, a população de idosos e as mulheres. Por que eles se mobilizam tanto, professora, à procura desses direitos? Porque eles se sentem, né, às vezes, ofendidos por tudo que fazem com ele. Os indígenas, né, muitas tribos indígenas que ainda existem no nosso país, elas não têm terras suficientes, né, reconhecidas, tá certo? Os afrodescendentes, que sofrem muita questão do racismo, do preconceito, certo? Mas que hoje em dia já existe muito essa questão das palestras, as pessoas já estão mais envolvidas nessa questão do racismo e do preconceito. Os idosos, né, o Estatuto do Idoso, que antes não existia e que agora existe, né, que foi aprovado, com essa nova legislação, né, onde ele reconhece os direitos desse grupo, né, que são os idosos, já que ele tem aumentado consideravelmente no Brasil. As pessoas de igual ou superior, né, a 60 anos, a cada dia mais, né, está aumentando. Então tem sim um grupo, né, tem uma população de idosos que necessita sim desse cuidado, dessa atenção, né, para com o direito, né, deles. E existe o caso das mulheres, né, onde uma grande conquista delas foi a questão da Lei Maria da Penha, né, onde vê aí a questão do combate à violência contra as mulheres. Então, né, é uma lei de extrema importância, né, aqui no Brasil, que foi criada em 2006 e que contém medidas específicas para defender as mulheres, né, e punir criminalmente quem cometer violência contra elas. Então, são grupos de pessoas que necessitam, né, de que os direitos sejam realmente colocados em prática. E na página 283, a gente vê até um grupo, né? A gente vê aqui um grupo de mulheres onde diz assim: apesar dos avanços, o número de mulheres que sofrem violência doméstica ainda é elevado. Nessa fotografia aqui a gente vê as mulheres, né, na defesa delas, né, dos direitos delas, lá em São Paulo, em 2016. Apesar de ter a lei, das puridades e tudo, mas ainda acontece muita questão da violência, né, em relação às mulheres, certo? Então, quais são as páginas que você vai fazer em casa? Em casa, você vai fazer as páginas, ó, certo? Em casa, você vai responder as páginas 280, 281, certo? Na 281, não faz a segunda. Não precisa fazer a questão 2, certo? E a página 284. Pronto, certo? Então você faz a 280, 281. Não precisa fazer a questão 2, aí passa para 284. Certo? Pronto, as suas questões de casa, para a gente terminar o nosso módulo 4, né, de história, você vai fazer essas questões aí. Certo? Entendido? Faz as questões, manda para mim, posta na plataforma, tá certo? E eu vou ficar ansiosa esperando suas atividades. Dúvida? Liga para a professora. Dúvida? Pergunta à professora, que eu esclareço bem direitinho para você o que você deve fazer, o que você deve ler, que página você vai se orientar para poder responder. Certo? Entendido? Combinado? Muito bem. Então, fiquem com Deus. Um abraço apertado a cada um de vocês, tá certo? Beijos, abraços.
e até a nossa próxima aula, se Deus quiser.